Eu sou Michele, estou acompanhada pela Kelly. Nós estamos dando início ao nosso minicurso Biografias e os Estudos dos Indivíduos, Trajetórias de Pesquisas Históricas, no momento de que nós comemoramos 10 anos do programa de pós-graduação em História no curso de doutorado. Então, nós vamos apresentar a vocês um pouquinho das nossas trajetórias de pesquisa. Olá a todos e todas. Eu e a professora Michele, nós vamos iniciar um mini-curso sobre biografias e estudo dos indivíduos. E a gente vai começar com a nossa apresentação. Eu sou Kelly Chaves Tavares, sou graduada, mestre e doutoranda em História Social da Amazônia pela Universidade Federal do Pará. Atualmente, eu estou com um projeto de pesquisa intitulado Os Padres Liberais do Grão-Pará, sua gênese e atuação vista da adesão à cabanagem, no período de 1800 até 1866. Meu nome é Michele, como eu me apresentei, Barros de Queiroz. Sou professora de Educação Básica na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, sócia do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, graduada, mestre e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia pela Universidade Federal do Pará. Atualmente desenvolvo um projeto de pesquisa que se intitula O Império do Brasil pelas Letras de Filipe Patroni, 1798 a 1866. E é um pouquinho sobre os nossos projetos na abordagem biográfica que a gente vai apresentar o mini curso de hoje. Primeiramente, a gente planejou fazer uma reflexão sobre a abordagem biográfica nos estudos históricos, né? Pensando primeiramente em termos de reflexão teórica, né? Uma reflexão que a gente intitulou, chamada de O Demorado Eclipse entre a Biografia e a História. E a gente vai começar falando um pouco da tradição biográfica no Ocidente, né? Falando um pouco dos modelos clássicos, né? De biografia. A gente vai pegar um pouco do sentido etimológico, né? Bio, que significa vida, e grafia significa escrita. Em seu significado etimológico do grego, escritografia da vida. Os primeiros modelos foram inventados na Grécia Antiga, de acordo com a historiadora Arizete Costa. Embora a genealogia das biografias se localize com os gregos, foram os romanos os primeiros a produzir modelos de biografias históricas, caracterizados pelo esboço da personalidade e uso da análise de tipos ideais. Sendo os biógrafos notórios de Roma, Suetônio Tranquilo e Plutarco. O Plutarco foi o pioneiro e característico por organizar os relatos de forma ideológica, com temas compartimentados em tópicos como nascimento, família, infância, educação, etc. Um dos recursos utilizados nas biografias latinas, né, produzidas em Roma, foi o uso das exempla, que eram um método de instrução moral, tecidas com base em fontes factuais, como incidentes, frases, conversas e outros documentos relevantes. É importante frisar que alguns documentos foram criados livremente, né, pelos autores para preencher as lacunas informacionais da documentação. Essa herança das biografias latinas, ela permaneceu alguns traços na escrita biográfica da Idade Média. As exemplas do período clássico, né, elas permaneceram como uma forma modelar de biografias, transformando-se no mundo medieval nas agiografias, assim chamadas as narrativas das vidas dos santos, relatos de milagres, listas episcopais. As crônicas eram outros tipos de textos literários medievais, confeccionados segundo o teor panegírico das exemplas, né? Aquele sentido da exemplaridade, da edificação. O historiador Michel de Certeau afirma que a geografia cristã ela não se circunscreveu apenas à Idade Média, sendo durante a Renascença o objeto de estudiosos que se debruçaram-se sobre elas, valendo-se dos procedimentos de crítica documental, sendo essa época do desenvolvimento de uma pré-historiografia que legou ao período moderno os métodos para o desenvolvimento das biografias científicas. Na época renascentista, são produzidas biografias que, de acordo com o historiador Peter Buck,
são peculiares pelo estilo de narração e pela estrutura temática ou de tópicos, construídas imitando os modelos de biografias da Antiguidade Clássica, introduzindo inovações como os estilos anedóticos, romanceados ou dramáticos, ilustrativos. A historiadora italiana Sabina Loriga assinala que os primeiros biógrafos da modernidade foram os ingleses, incluindo neste rol Isaac Walton, e seu escrito sobre a vida do poeta John Donne, de 1640. Além deles, há John Aubrey, autor de uma série de notícias biográficas sobre personagens habitantes de Oxford. Paralelamente ao desenvolvimento do pensamento histórico no século XVIII, transformado pela filosofia da história, os historiadores consideraram que era seu dever estudar os motivos e as paixões que guiam as ações humanas, assim como apresentar os heróis em alto relevo, alguns peculiarmente construídos em narrativas rebuscadas. No século XVIII, há transformações no campo da literatura, da autobiografia e romance. E discute-se a possibilidade de escrever a vida de um indivíduo. Com isso, há a emergência da biografia romântica, peculiar pela inserção de diálogos na narrativa, pretendendo apresentar o homem, sua intimidade, em sua totalidade. Um dos exemplos das biografias desse período são as Confissões de Jean-Jacques Rousseau, assim como a extrema fragmentação de uma vida individual. O exemplo disso está presente na obra Tristram Shandy, do inglês Laurence Sterne. Mesmo após a Revolução Francesa, permanecia clara separação entre os saberes dignos de estudos históricos e os materiais passíveis de estudos biográficos. Aos poucos, conforme assinala o historiador François Dosset, a história e a biografia começavam a viver um fenômeno de eclipse. O autor complementa que esse período de eclipse vivido pela biografia esteve marcado por um enorme desprezo pelo gênero, desdém lançado pelo rigor do saber erudito ao longo de todo o século XIX. Dentro do meio universitário europeu do século XIX, a biografia foi taxada como um elemento parasita, entre aspas, capaz de incomodar os objetivos científicos, fecha aspas, estando clara as influências das correntes ideológicas em voga, como o positivismo kantiano e o historicismo, influentes na transformação da história em disciplina acadêmica e ciência nascente. O romantismo também contribuiu para a formação de uma sensibilidade poética e estética desenvolvida a partir da inter-relação entre a ideologia romântica e a ascensão da burguesia industrial, cujo ponto de convergência está a afirmação do hedonismo, da sentimentalidade e do individualismo expresso na valorização das biografias dos heróis nacionais a suscitar sentimento de nação. Dois exemplos disso podem ser vistos no historiador da arte Jacob Burckhardt, que apresenta a perspectiva da grandeza histórica, uma concepção que pensa ser o acesso ao universal possibilitado pela visita ao individual, como forma de personalizar a história. Outro exemplo é o do historiador inglês Thomas Carlyle, que entende que a biografia, a escrita biográfica deve centrar-se no herói, uma figura tomada no sentido clássico do termo, como semideuses, e que deveriam, antes de tudo, encarnar o universal, sendo essa uma forma de escapar à contingência histórica. Tanto François Dosset quanto Sabina Loriga concordam que a biografia no século XIX portou-se como uma subdisciplina auxiliar na história, como gênero menor relegado a escritores sem prestígio intelectual que praticavam a biografia fora dos centros universitários, que à época preocupavam-se em terem e serem ciências e disciplinas objetivas, assim como as ciências da natureza. Segundo afirma François Dosset, abre aspas, se no século XIX aparece a idade do ouro da biografia, é porque este é igualmente o século da história. A virada para o século XX representou um momento de anarquia epistemológica, na qual a ciência histórica passou por um momento de reavaliação de seu paradigma científico. Houve a reavaliação dos caminhos tomados pela história mestra da vida, intensamente praticada nas universidades
até a segunda década do século XX. Nesse contexto, 12 estudantes franceses da Universidade de Estrasburgo começaram a propor novas perspectivas de método para a pesquisa e a escrita da história, trazendo para o centro do palco da história os fenômenos coletivos, estudados sob o prisma das escalas macro, especialmente as sociedades, as economias e as civilizações. A influência das jovens ciências sociais, especialmente a sociologia, sobre a ciência histórica, retransmite algumas condenações em relação à biografia. Um dos exemplos é o manifesto do sociólogo François Simian, de 1903, cujo objetivo era direcionar os historiadores a abolirem os 3 ídolos do passado: a cronologia, a política e a biografia. Essa, entre aspas, rejeição lançada à biografia representou naquele contexto o abandono da história composta por fatos rigidamente dispostos em cronologia e feitos históricos dos vultos do panteão nacional. Digo rejeição entre aspas porque não foi um abandono total da biografia na primeira geração dos análises. Muito pelo contrário, houve trabalhos biográficos, como o de Lucien Febvre, o Martinho Lutero, um Destino, publicado na França em 1928, e sobre Rabelais e o problema da incredulidade no século XVI, publicado em 1942. Os fenômenos coletivos, como a economia, a sociedade, as civilizações, aparecem com mais nitidez na segunda geração dos análises, capitaneada por Fernand Braudel, que foi uma geração intensamente marcada pelo diálogo entre a antropologia estruturalista e a história. Assim, a economia e as sociedades humanas e a dimensão geográfica reduziram totalmente os fenômenos de curta duração das preocupações dos historiadores. François Doucet assinala que a obra-prima de Fernand Braudel sobre o Mediterrâneo há lugar para a biografia, expressa no acontecimento da morte do rei Filipe II. Todavia, o verdadeiro tema de Braudel é o Mediterrâneo. O rei Filipe II e sua morte são temas abordados complementarmente. É a terceira geração dos análises que propõe o Manifesto da Nova História, passando a incluir no campo historiográfico novos problemas, novos objetos e novas abordagens na coletânea Fazer a História, organizada por Pierre Nora e Jacques Le Goff em 1974. No prefácio, François Doucet assume que permanece a reprova a biografia, descrita como terreno pertencente, entre aspas, aos escrevinhadores de historietas. Marie Del Priore cita um artigo do historiador francês desta geração, Marc Ferraud, datado de abril de 1989, em que chama a biografia de, entre aspas, de uma legião da história. Pois Marc Ferraud debitava esse desinteresse a 2 matrizes. Uma é a valorização do papel das massas e a diminuição do papel dos heróis, inspirados no determinismo ou no funcionalismo e também nas análises marxistas e estruturalistas que marcaram a produção europeia dos anos 60. Dentro da terceira geração dos análises, esse movimento de reprova biografia conhecera uma virada crítica a partir de meados dos anos 80. Sobrevindo à crise dos grandes paradigmas historiográficos, funcional, estruturalistas e marxistas a partir dos anos 80, convencionou-se discutir novos modelos explicativos para a ciência histórica. Na França, iniciaram-se encontros no Observatório de Biografia Histórica, encontros anuais, na cidade de Blois, com o objetivo de discutir o novo lugar para a dimensão individual e os percursos singulares, na união entre a biografia e a história. Os análises demonstram interesse pelos percursos singulares sob a perspectiva da antropologia histórica, e assim passam a ser produzidas biografias modais, que, de acordo com François Doucet, são biografias que tomam trajetórias individuais para exemplificar as dimensões coletivas, com a singularidade tornando-se centrada na dimensão contextual, de maneira a revelar o comportamento médio das categorias sociais coletivas, especialmente as mentalidades ou imaginário social. Biografias famosas dessa época são Guilherme Marechal, de 1984, de Georges Duby, São Luís, Biografia, de 1999, e São Francisco de Assis, de
99, ambas de Jacques Legoff. Além da França, outros experimentos historiográficos eram realizados com respeito da inovação na ciência histórica. Na Inglaterra, a história social inglesa, corrente historiográfica constituída com vistas a renovar os estudos marxistas na área de história, seguiam os modelos de estudo dos fenômenos coletivos, notadamente os econômicos. E a história social inglesa surgiu apoiada no estudo das experiências coletivas, tendo também lugar para a análise das experiências individuais na história. Temos na verdade, três exemplos, né, na história social inglesa. O primeiro é a biografia, que é a obra-prima de Christopher Hill, Eleito de Deus, Oliver Cromwell e a Revolução Inglesa, de 1970. A biografia de Edward Palmer Thompson, Testemunha contra a Besta, contra a Fera, William Blake, A Lei Moral, de 1993, e a obra peculiar de Eric Hobsbawm, Tempos Interessantes, Uma Vida no Século XX, que é característica por ter sido escrita como uma autobiografia do historiador que acompanhou três grandes processos históricos de grande magnitude: a infância na Primeira Guerra Mundial, a juventude durante a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra e a maturidade durante a Guerra Fria, além dos conflitos internos no Partido Comunista Inglês. Na Itália, desde a década de 1970, surgem trabalhos inovadores de um conjunto de historiadores unidos em torno das micro-realidades, dos microcosmos, dos destinos individuais e singulares, em termos de experiência histórica. De acordo com o historiador italiano Carlo Ginzburg, a microhistória nasceu do compromisso político em considerar a massa dos excluídos da história, o operariado, as mulheres e a cultura popular, assim como o compromisso metodológico em apreciar seus testemunhos, os processos inquisitoriais, de feitiçaria, os inventários notariais, os processos dos tribunais eclesiásticos e civis. Como método de investigação, Carlo Ginzburg, Giovanni Levi e Eduardo Grandi propunham adotar o estudo do nome próprio, bem como dos sinais observados na documentação, como uma estrada para o entendimento das realidades existentes para além da superfície física da fonte histórica. A biografia histórica insere-se nesse movimento como um experimento privilegiado ao considerar que as trajetórias individuais estão situadas nos cruzamentos das experiências sociais diversas, na qual todo e qualquer indivíduo sempre representa uma figura bastada. Sabina Loriga é uma das expoentes da biografia microhistórica, e seus trabalhos relembram que assim nasceu a ideia de utilizar a biografia no seio da microhistória italiana, isto é, valer-se dos materiais biográficos de maneira agressiva, com o fito de recuperar as capacidades das iniciativas pessoais dos sujeitos históricos, conceito que na antropologia comumente chama-se, por alguns autores, de agência dos sujeitos. Todavia, as opiniões a respeito da biografia nem sempre foram de viabilidade do gênero nas ciências sociais. Exemplo disso foi o artigo de 1986 do sociólogo Pierre Bourdieu sobre os perigos da ilusão biográfica. É um conceito cuja ideia partia da impossibilidade de historicidade do sujeito, pois, segundo Bourdieu, o estudo de um único indivíduo nunca é total. Assim, uma vida nunca pode ser compreendida como uma série única e por si só suficiente de acontecimentos unicamente vinculados a um sujeito cuja única constância que possui um nome próprio. O historiador da microhistória Giovanni Levi recepciona o artigo de Bourdieu, adotando um parecer mais favorável à relação biografia-história, argumentando que o objetivo do historiador, ao construir uma biografia, não deve ser o de fazer a história de uma vida, e sim reconstruir o contexto ou a superfície social sobre a qual age o sujeito, na pluralidade de campos em que ele atuou. E a relação entre indivíduo e sociedade passa pela relação entre desvio e norma, onde não cabe ao historiador apontar quem é o desvio e quem é a norma, e sim recolocar o desvio na norma e ver o que aquilo pode nos ajudar a entender sobre uma fração da realidade histórica passada. A solução oferecida pela microhistória aos historiadores que desejam fugir da ilusão biográfica é, primeiramente, pensar a relação entre o particular e o geral em termos de jogos de escalas, micro e macro, considerando que eles interpenetram-se. E a segunda é pensar o sujeito biografado sob a perspectiva da exceção normal, enunciada por Eduardo Grandi.
em que a anomalia observada no objeto de estudo é, ao mesmo tempo, marca de uma excepcionalidade do contexto, porém, ele não é totalmente um outsider de seu tempo. Isto é, o sujeito possui conexões com seu tempo através de suas relações sociais, conexões culturais com as grandes estruturas da sociedade. E com isso a gente encerra essa reflexão teórica e a gente vai falar um pouco da nossa trajetória com a biografia. Desse próximo slide, intitulado Um Estudo sobre o Paleolítico, o caminho da pesquisa na pós-graduação, vou falar um pouco do panorama do PPIST no ano em que eu ingressei no mestrado com um projeto de pesquisa que era fazer a biografia de um padre no século XIX. É um apanhado de memória desse ano que eu comecei procurando biografias em que eu pudesse me inspirar. Até então, estava muito insegura se ia dar certo o projeto, se ia ter fontes. Então, eu comecei a pesquisa a partir da obra Assombrações de um Padre Regente, que é uma biografia do padre regente Diogo Antônio Feijó, da tese de doutorado da professora Magda Ritt, que foi defendida na Unicamp e publicada em 2001. E assim como ela, 2 docentes do curso de História também defenderam dissertações e teses centradas na trajetória de indivíduos, como a tese da professora Maria de Nazaré Sardi sobre o intendente Antônio Lemos, defendida na Unicamp e publicada em 2004 com o título Memórias do Velho Intendente. Outro estudo de indivíduos que tomei contato à época foi a tese Um Toque de Voyeurismo, o Diário Íntimo de Couto de Magalhães, do professor do curso de História Márcio Couto Henrique, defendida no doutorado em Ciências Sociais, na área de concentração em Antropologia em 2008, cujo objeto de estudo foi o político liberal e o cientista Couto de Magalhães, usando diários pessoais como fontes. Esses foram os trabalhos que eu tomei contato à época, né, do meu ingresso, mas eram de docentes, e pensando nisso, fui procurar saber os que os discentes estavam produzindo em termos de estudo dos indivíduos. Pensando nisso, no ano que eu ingressei, em 2013, uma dissertação foi defendida, que tinha essa perspectiva da trajetória individual, que foi a dissertação intitulada Do Ponto de Vista do Cientista, Jacques Huber e a Borracha na Amazônia, de Ana Raquel de Matos Castro, defendida no mestrado em 2013. Após esse período, precisei me ausentar, né, do mestrado, e quando retornei, em 2018, eu notei que houve um incremento no volume de biografias, né, produzidas pelos discentes do PPIST, no mestrado e no doutorado. Uma desses trabalhos foi a dissertação da Ana Carolina de Abreu Coelho, defendida no mestrado em 2007, intitulado Santana Neri, propagandista voluntário da Amazônia, e a tese de doutorado da Ana Carolina de Abreu Coelho sobre o Barão de Marajó, intelectual e político entre a Amazônia e a Europa, defendida em 2017. Esse foi apenas um apanhado de memória que eu fiz dos trabalhos que existiam, né? Aí eu vou falar um pouco da minha experiência com biografia, né? Falo do ano de 2020, que foi o ano que eu defendi a dissertação, que foi uma biografia histórica intitulada Padre Tico, Clérigo, Maçom e Político no Pará do século XIX, depois de ter cumprido todo o cronograma, né, previsto no mestrado. E foi um estudo que durou no total 7 anos, né, e vivenciou toda uma turbulência política, um retrocesso das políticas de fomento na pós-graduação e acompanhou também um pouco a pandemia. E falar um pouco do meu objeto, né, falar um pouco do que é essa dissertação, falando um pouco da orientação. A minha orientadora foi a professora Magda Ritt, que é uma professora, como eu citei anteriormente, tem um trabalho de cunho biográfico, né, sobre o Diogo Feijó, e todo o arsenal teórico, metodológico que ela teve contato no doutorado, ela me passou nas orientações, então eu fui desenvolvendo, ampliando a minha visão a respeito do que é a biografia, e que em partes originou esse mini curso que eu dividi em muitos debates com a professora Michele. O meu objeto, ele centrou-se em pensar, por exemplo, o Padre Eutíquio como um sujeito de uma história e como um sujeito de sua história.
né, desatrelando um pouco a história do Padre Tico, que era um padre negro, um padre maçom, que foi suspenso da Igreja Católica em 1866, e tinha uma memória muito atrelada à memória do bispo Dom Marcelo Costa, que foi o bispo que o suspendeu. Então, eu procurei, através de uma biografia, compreender, né, os campos de atuação desse padre, os campos de inserção, e a dissertação um pouco resultado um pouco dessas pesquisas, né. O diálogo teórico-metodológico foi muito importante nesse processo, né? Tomei contato com obras da história das mentalidades, como os trabalhos do Jacques Legoff sobre o São Luís Biografia, sobre o rei São Luís. E tem uma passagem muito interessante dele, que ele fala um pouco dessa relação entre o individual e o geral, né? Essa passagem em que ele fala: o personagem biográfico não cumpre um destino, ele altera seu contexto, constrói a si próprio sua época, tanto quanto é construído por ela, e essa construção é feita de acasos, hesitações e escolhas. E outras arsenais teóricos e metodológicos foram da microhistória. Os resultados que eu obtive foram resultados a respeito da trajetória do Padre Tico, né, biográfica, e todos os imbróglios que ele se envolveu, e de memória também, compreender um pouco como se construiu essa memória a respeito do padre e de que maneira ela está presente até hoje na cidade de Belém. Falar um pouco das fontes. As fontes foram muito diversificadas, né? Deixo nos slides um pouco do inventário de fontes que eu trabalhei, em locais de pesquisa, que compreenderam institutos de pesquisa do Pará, e também de fora do estado. Também contou com pesquisa em arquivos físicos e arquivos digitais. E também gostaria agora de encerrar essa primeira parte do meu curso e agora iniciar essa segunda parte com a professora Michelle. Obrigada. Bem, falar um pouquinho a partir de toda essa elaboração que a Kelly apresentou, das discussões sobre a biografia e sobre os estudos históricos com abordagem biográfica. Eu também insiro o meu trabalho, não necessariamente é uma biografia sobre o Filipe Patroni, mas tem uma abordagem biográfica, porque o meu objeto de pesquisa é analisar a vida e a obra do Filipe Alberto Patroni Martins Maciel Parente, né, mais conhecido como Filipe Patroni. Então, o projeto de pesquisa percorre um período temporal, período que vai de 1789, ainda há dúvidas sobre essa data do nascimento dele, no Acará, no Pará, até 1866, em Lisboa, quando ele falece já em Portugal. Busco, então, compreender essa trajetória de vida, né, atuando em diversos momentos. Então, nós estamos falando aqui de Belém, e eu e a Kelly, pesquisamos um período muito próximo, né, que é esse início e essa primeira metade do século XIX, que é bem conturbado, tanto no Pará quanto no Império Brasileiro. Né, e é sobre esse contexto, né, pensando de uma escala mais macro, que a gente se debruça, né, e eu especificamente ao pensar a vida do Filipe Patroni. Ele que foi um advogado, foi juiz, foi deputado pelo Pará, redator de jornal, de alguns jornais, e escritor em diversas obras. Atuou em diversos jornais também, não só no Pará, como no Rio de Janeiro e em outros lugares no qual ele viveu, né? Residiu nesses locais, né? Tanto em Belém, quanto no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Lisboa. Ele foi estudante da Universidade de Coimbra, quando ele passa a estudar no início do século XIX. Em 1820, ele retorna a Belém, no final do ano de 1820, e vai estar presente num momento histórico bem significativo para a província, que vai ser a adesão do Pará às cortes constitucionais portuguesas, mas também todo o processo de independência que eu venho me dedicando a estudar sobre a sua vida. É muito conhecido por ser o redator do primeiro jornal impresso no Pará, que foi o Paraense, cujo primeiro número foi lançado em 22 de maio de 1822, né, a proximidade do seu bicentenário. Eu trouxe para vocês algumas obras, né, entre as obras, eu vou falar um pouquinho mais tarde,
mas a gente tem obras impressas e manuscritas. Então, algumas obras estão publicadas, disponíveis em formatos digitais. Temos aqui uma das obras que ele escreveu em Coimbra, que foi a dissertação sobre o direito de caçoar, publicada, que traz uma biografia feita pelo Haroldo Maranhão. Algumas outras obras como a viagem pelas províncias do Pará, pelas províncias do Brasil, logo nas primeiras décadas do século XIX, e os últimos projetos, ainda na década de 50, 60, né, ele continua a escrever. É importante para o estudo de personagens, né, ou personalidades históricas, que se faça essa busca, como a Kelly bem falou, sobre as memórias consolidadas, sobre as interpretações consolidadas desses sujeitos que a gente tem estudado, né? E é fundamental estudar justamente que construção de memórias, que construções de narrativas se tem feito acerca de Felipe Patroni, ou como a Kelly bem colocou, do Padre Eutico, ao longo desse período em que a gente vem estudando. Então, desde o século XIX, com o Compêndio das Eras, ou com motins políticos escritos, um pelo Antônio Baena, outro pelo Domingos Real, vem se colocando o nome do Felipe Patroni. Muitos dele, por exemplo, o Antônio Baena foi contemporâneo do Felipe Patroni, e ele se encontra na sua escrita. Mas também, no século XX, outros trabalhos, né? Como alguns eu coloquei assim, que vêm sendo discutidos, como o Ernesto Cruz, o Vicente Salles, historiadores como Augusto Meira Filho, outros historiadores, também literatos, como Haroldo Maranhão, que torna a vida do Patroni um romance em Cabelos no Coração, ou demais pesquisas, como o Pensamento Político de Felipe Patroni, entre outras pesquisas e dicionários biográficos sobre a vida desse sujeito. Eu acho que é fundamental no trabalho biográfico você realmente ter essa compreensão das narrativas construídas sobre o sujeito que você está estudando. A partir desse grande arcabouço que se tem construído, de conhecimento construído, consolidado sobre os nossos sujeitos, né, sobre as nossas personalidades, é importante também abrir o leque de outras fontes. A biografia não está restrita somente à produção da obra do determinado autor, mas a gente precisa abrir o leque. E entre os caminhos da minha pesquisa, tem fontes impressas e manuscritas, né? Somente do que foi catalogado de obras autorais do Felipe Patroni, já foram relacionadas 48 obras. Algumas delas estão aqui, manuscritas, disponibilizadas em vários locais de pesquisa. Periódicos como jornais, revistas, não, como eu bem coloquei, não só escritos por ele, mas que relacionam também, citam a sua vida, citam contatos em que ele teve com outras pessoas, né? E eles, oriundos de Coimbra, Lisboa, Pará, Rio de Janeiro, Maranhão e Ceará. Além disso, várias correspondências, né? Documentos manuscritos, documentos oficiais, procurações, ou até mesmo no início do século XIX, nesse momento de 1820, 1823, várias correspondências oficiais do governo com a corte, da corte com o governo, ou das diversas localidades com o governo, no qual esse sujeito se relacionava com essas pessoas, e também o contexto de sua atuação na província ou fora dela. Nesses locais de pesquisa, a gente vai ter uma riqueza muito grande documental, né? Principalmente o arquivo público. Quando eu falo das correspondências, eu me direciono muito ao arquivo público do Estado do Pará, obras no setor de obras raras da biblioteca da Fundação Cultural Tancredo Neves, em Belém, a biblioteca Fran Pacheco, no Grêmio Literário e Recreativo, também em Belém, mas outros arquivos e locais de pesquisa fora do circuito paraense, né? Mas como
O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro, contém algumas referências. O Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados em Brasília, na época em que o Patrone atuava como deputado. Arquivo Histórico Ultramarino e também Arquivo Histórico Parlamentar Portugal. Em Portugal, a gente tem a possibilidade de ter contato com algumas obras no formato digital e de ser fácil acesso, mas outras a gente realmente precisa ir nesses locais para poder a pesquisa avançar, né? Na investigação, não somente do sujeito, mas na teia, nesse tecido social no qual ele se estabeleceu. Então, é muito importante, pode passar, essas considerações. A gente fez um breve apanhado de tudo isso que a gente tem caminhado, né? E temos algumas considerações parciais a fazer nessa incursão biográfica. Eu, um pouco mais recente do que a trajetória da Kelly, que já vem há um longo tempo discutindo, né, como a biografia e a história caminham e constroem, né, projetos e constroem resultados de pesquisas consolidados, mas é importante a gente pensar que quando a gente estuda a biografia, né, uma abordagem biográfica nos estudos, a gente não está diferenciando um trabalho do historiador de lidar com as fontes, de lidar com o referencial teórico metodológico, de lidar com a criticidade, né, com a questão da ética. A biografia ela envolve também essa discussão sobre a ética no trabalho biográfico, né, e também pensar, além desse aparato, pensar que esses sujeitos, né, não podem ser rotulados ou classificados somente por um estudo. Nós estamos oferecendo uma interpretação. E aí eu trago uma citação da Vavi Pacheco Borges, quando ela fala que, como nossos personagens históricos não são modelos de coerência, de continuidade, de racionalidade. Como para nós, as tensões entre o vivido e o que foi imaginado e desejado são fundamentais em suas vidas. E nessa perspectiva, eu percebo também o meu trabalho, o trabalho da Kelly, ao pensar, né, nessa proximidade entre sujeitos, né? A gente reduz a escala, mas eles são próximos contextualmente, mas eles também se aproximam por este universo ligado à política, à religião, né? E em si são diversos, né? Apresentam a sua diversidade, a sua não continuidade, a próprios dilemas, né? As mudanças que esses sujeitos vão ter ao longo da vida. Então, essa não busca de uma compreensão de que nós o conhecemos desde cedo, que sempre foi assim, mas é perceber a diversidade nesses sujeitos, né? Seja no Padre Eutíquio, seja no Felipe Patrone, personalidades conhecidas, personalidades que dão nome a espaços físicos da cidade de Belém, mas que ainda precisam ser compreendidas e que podem ser compreendidas ainda mais na diversidade e nas tensões, né, que eles revelam ao longo da sua vida, e isso ampliar também o leque da gente compreender esse tecido social no qual eles estão imersos. Para a gente finalizar esse nosso diálogo, essas nossas colocações, a Kelly vai trazer um pouquinho para vocês de aqueles que têm interesse, né, algumas orientações, aqueles que têm interesse em pesquisar, eu quero fazer um trabalho biográfico, como é que eu faço? Né? Então, essa parte final, ele vai deixar algumas orientações para vocês, né, compartilhando o caminho que a gente já está trilhando. Então, acho que a Kelly pode falar um pouquinho sobre essas orientações, né? Depois a gente vai deixar os nossos contatos para a gente afinar e dividir um pouco das nossas pesquisas com vocês. Obrigada, Michele.
por ter dividido esse mini curso, né, comigo, ter aceitado essa proposta da gente elaborar, né, um mini curso de biografias para historiadores ou para demais estudiosos, né. Bom, quando a gente decide trabalhar com biografia, um medo muito grande nos acompanha desde o início, né, desde o projeto de pesquisa. Isso foi sentido até pelos grandes historiadores, né, como Jacques Legoff. É interessante numa passagem dele no São Luís de Biografia, na introdução, que ele diz assim, que enquanto ele fazia a biografia de São Luís, ele se sentiu muito deslocado, né? Enquanto os outros historiadores dos análises estavam, né, trabalhando com macroprocessos, ele estava lá fazendo uma biografia, né, analisando um personagem muito particularizado que era o rei São Luís. Então ele se sentia deslocado, ele sentia que talvez não estivesse fazendo indo pelo caminho correto, né, talvez não conseguisse ter um resultado muito significativo em suas pesquisas. Depois ele compreendeu, durante todo esse percurso, ele fez uma autoanálise e percebeu que fazer uma biografia é o mesmo que fazer um trabalho de cunho histórico comum a quase todos nós historiadores, né? Envolve imposição de um problema, envolve seleção de fontes, envolve busca de bibliografias, né, de trabalhos historiográficos, envolve também conhecimento de teoria e de metodologia, que foi um pouco que a gente buscou mostrar para vocês, que é um trabalho de historiador, né? A biografia também é um trabalho de historiador. Então, a partir disso, ele não se sentiu tão deslocado assim quando começou a pensar todo o percurso que ele tinha feito, né, com o personagem São Luís. Então, para quem deseja trabalhar com biografia, é algo que eu enfrentei lá nos idos de 2013 e ainda enfrento, né? A pesquisa, ela sempre traz um dia, todos os dias são diferentes, né? Para quem trabalha com pesquisa, às vezes eu e a Michelle, a gente se pega discutindo, né? Coisas novas que vão chegando. Ela me traz as descobertas que ela está tendo no campo da biografia. Eu compartilho com ela, né? Os processos, né? As dores, os vieses, né? Pelo qual eu passei e ainda passo com biografia. E o que esse medo de não estar fazendo trabalho de historiador, fazendo uma biografia, é comum a quase todos os estudiosos que decidem enveredar por esse caminho. Então, quem chegar a sentir esse medo nesse processo, está fazendo a coisa certa. Exatamente isso, é completamente normal. Então, o que a gente buscou mostrar aqui, o que a Michelle trouxe, né, com a questão da trajetória do Patrone, é pensar esses sujeitos, até para quem não está necessariamente fazendo uma biografia, quem, por exemplo, que se depara com a necessidade de se trabalhar sujeitos, né, pessoa que está trabalhando macroprocessos, por exemplo, trabalhando diretório. Aí lá encontra um índio que se rebelou, ou então quem trabalha escravidão, se depara lá com um liberto, falando um pouco sobre sua condição na escravidão, mesmo que seja através de um modo intermediário, né, através de filtros. Muitas das vezes esses sujeitos não têm acesso, né, a uma cultura letrada, como foi o caso do Padre Otílio, que era um padre, tinha acesso a uma cultura religiosa, uma cultura letrada. E o que acontece? Geralmente, esses sujeitos acabam deixando traços que chegam a nós de formas indiretas, né? E quando a gente se depara com isso, a gente tem a noção de que a gente está ali diante de um sujeito. Então, o que fazer quando isso acontece no decorrer da pesquisa, né? Então, o mini curso que a gente pensou foi exatamente nesse sentido, ajudar quem quer fazer uma biografia, explicando, né, que sentir essa inquietação, né, de se vai conseguir fazer um trabalho que renda uma dissertação ou uma tese, trabalhando com biografia, ou para quem trabalha com sujeitos dentro de macroprocessos, né? Então, nosso mini curso foi pensado exatamente para isso, que ajudem, né? Espero que a gente possa
ajudá-los, né, nesse caminho. É um caminho que a gente entra um pesquisador e sai de outro jeito. Então, é uma transformação. A teoria e a metodologia, elas estão ali te orientando a você não se perder no caminho, né? E tentar conseguir, né, ver nesse seu sujeito, seja ele um indivíduo de um macroprocesso ou um biografado, tentar conseguir perceber o que aquela vida individual pode lhe ajudar a compreender a respeito de uma realidade histórica passada. Então, é isso, nós agradecemos. Agradecemos e colocamos, disponibilizamos. Aqui. A gente disponibiliza a vocês os nossos contatos, se vocês tiverem interesse em ampliar a discussão ou sugerir, né, novas temáticas, a gente está se colocando à disposição para a gente continuar essa conversa. Sabemos que é um tempo muito curto, né, as nossas pesquisas estão em andamento, né, tivemos algumas dificuldades, mas algumas outras estão sendo agora um pouco, aos passos, a largos estão sendo superadas, né, mas colocamos à disposição e também abertas ao diálogo. Espero que vocês possam entrar em contato conosco, gostar, recomendar para aqueles que quiserem e se aprofundar nas leituras, nas discussões sobre abordagem biográfica. Ela é fundamental, acho que é uma área que está cada vez mais crescendo, e para o trabalho do historiador é também uma grande somatória, né, de conhecimento e também de possibilidades de construção da sua pesquisa. A vocês que nos assistiram, que nos acompanharam, muito obrigada, que vocês tenham também bons resultados nas pesquisas de vocês, para quem está começando, para aqueles que já vão finalizar. Então, até o próximo momento de conversa. Só um parêntese aqui, amiga, só para a gente encerrar. A gente preparou uma lista de referências bibliográficas que a gente utilizou ao longo do minicurso e a gente está disponibilizando na descrição do vídeo. Espero que todos gostem, deixem seu like, curtam e comentem, né? E dão esse impulso para a gente poder continuar com o nosso trabalho nesse evento maravilhoso que é os 10 anos do doutorado.